Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. No caminhar desta experiência existencial na fisicalidade, somos chamados a cuidar mais das emoções que sentimos, bem como somos convidados a acompanhar com mais atenção os pensamentos que povoam a nossa mente e os sentimentos que se fazem presentes em nosso coração. Pois é a partir desta ausculta cuidadosa que poderemos melhor compreender tudo aquilo que o nosso corpo físico manifesta por meio de sintomas diversos e que nos conduz ao adoecimento. A doença que se manifesta em nosso corpo físico sempre tem informações importantes a nos revelar sobre o que se passa em nossa ambiência emocional e em nossa ambiência mental. Assim sendo, a emoção sentida em determinado momento atua diretamente nos centros de energia presentes em nosso corpo sutil, os chakras, e estes, por sua vez, ativam os órgãos do corpo físico que a eles estão vinculados. Dessa forma, quando sentimos uma emoção forte que nos desequilibra, como a ira, por exemplo, registramos o impacto no músculo cardíaco que acelera os seus movimentos. Porém, acionamos também o sistema digestivo e sentimos um desconforto no estômago. Assim como percebemos que a nossa respiração fica ofegante e a nossa boca fica seca. Estes são alguns sintomas que surgem de forma ostensiva no momento no qual a situação se apresenta em nosso campo de experiência. São aqueles sintomas mais perceptíveis das alterações que acontecem em nosso corpo físico. Contudo, paralelo a estes sintomas, outros processos fisiológicos sutis acontecem sem que deles tomemos conhecimento, pois fazem parte das reações em cadeia que surgem em nosso corpo em resposta às situações de impactos negativos. Sejam estas experiências traumáticas ou sejam os pequenos acontecimentos constrangedores do dia a dia. A verdade é que para cada situação de desarmonia que vivemos, o nosso corpo físico irá elaborar uma resposta fisiológica correspondente. Imaginemos agora como encontraremos, por exemplo, o corpo físico de uma senhora de 60 anos que viveu grande parte da vida ao lado de um companheiro que não lhe permitia pensar ou agir conforme o seu sentimento. Este companheiro, por não acompanhar com atenção cuidadosa os seus próprios sentimentos, utilizava-se de palavras duras e contundentes para manifestar o conteúdo desarmônico existente em seu interior e para apresentar as suas exigências à família. Assim sendo, com o objetivo de preservar os seus filhos de experiências dolorosas com o pai, a jovem mãe optou por calar-se e atender às exigências do seu marido da melhor maneira que podia, com o intuito de manter um ambiente de paz em seu lar, no qual seus filhos pudessem crescer e se desenvolver sem tanta dor e sofrimento.
Acontece que as crianças pequeninas percebem a realidade de uma maneira muito espontânea e natural, pois ainda não aprenderam com os adultos a esconder seus sentimentos. Dessa forma, ou elas se sentem acolhidas e protegidas por seus pais, ou elas percebem que com eles não poderão contar, devido às dificuldades que apresentam no momento. É só isso. Porém, a percepção de que não poderá contar com o seu pai ou com a sua mãe é sempre um processo extremamente doloroso para qualquer criança. E cada uma elabora uma resposta a esta situação, condizente com a sua condição interior. Algumas crianças passam a viver mais no mundo da fantasia e com isso camuflam aquela realidade sofrida. Outras realizam movimentos de fuga do convívio familiar, enquanto outras se colocam como guardiães ao lado do pai ou da mãe que, aos seus olhos, está em perigo ou em sofrimento. São estratégias de sobrevivência estabelecidas em um lar, no qual o respeito e a consideração profunda pela individualidade dos seres não se estabeleceram, embora o amor se fizesse presente. Agora, aos 60 anos, encontraremos a mãe que se calou diante das exigências e desequilíbrios do marido e atuou diante dos filhos, procurando protegê-los do confronto com o pai. Olhamos para ela e identificamos que ali existe um ser divino cansado, alquebrado interiormente, das batalhas silenciosas que travou consigo mesmo para poder calar a manifestação da sua verdade interior. E por acreditar nesta postura, acabou travando outras batalhas silenciosas para calar também os seus filhos, procurando com isso manter a paz em seu lar. Seu corpo físico hoje revela, por meio de diversas doenças, o quanto essa postura lhe custou em saúde emocional, física e espiritual. É o seu corpo físico que hoje conta esta história, por meio de cada órgão que foi afetado durante os anos em que sua alma não encontrou condição de se manifestar com verdade diante de seus familiares. Observamos esta história agora, para que possamos perceber que somos personagens dela também. Ora, agimos como o personagem pai, quando queremos simplesmente impor a nossa vontade e a nossa maneira de pensar para todos os integrantes do núcleo familiar. Ora, atuamos como o personagem mãe, quando nos calamos e não compartilhamos com os demais integrantes da família o que pensamos e sentimos sobre tudo o que nos acontece. Em outra hora, atuamos como os personagens filhos, quando fugimos da realidade do nosso lar, procurando distrações longe daqueles para quem precisamos olhar, ou quando queremos assumir papéis de responsabilidade que não são nossos, ocupando o lugar do pai ou da mãe por acreditar que eles não terão condições de honrar seus compromissos. Agora que estas questões delicadas chegam até nós e nos alcançam em um espaço de entendimento no qual dispensamos completamente o julgamento, podemos receber cada integrante da nossa família como quem recebe uma expressão de si mesmo, pois cada um representou um papel
da melhor maneira que podia, entregando para a família o que pôde entregar naquele momento. É nesse instante no qual percebemos a sutileza dos fios que nos mantém ligados em determinados padrões de relacionamento, que conscientemente podemos nos desvincular de determinadas posturas que honram os nossos pais em aspectos que não precisaremos mais levar adiante. Fazemos isso com respeito e consideração, pois foram os nossos pais e irmãos aqueles que mais trouxeram lições significativas de vida antes que tivéssemos condições de criar o nosso próprio lar e transformá-lo em nosso maior laboratório de experiências. É daqui deste ponto de entendimento e de amor que olhamos para tudo o que se passou com reconhecimento, pois com tudo o que vivemos, aprendemos preciosas lições libertadoras. Agradecemos profundamente a cada membro da família pelas lições veiculadas por eles e seguimos o nosso caminho, ajustando a nossa conduta com as mais altas frequências de amor, que solicitam de nós o exercício da verdade, da justiça e da fraternidade. Fiquem em paz, amados seres, na divina paz que nos conduz neste processo de leitura profunda e reflexão sobre o aprendizado que realizamos nesta existência. Somos irmãos e com amor os acompanhamos a cada dia de vosso despertar.